Olá, pessoal. Mais um vídeo sobre os tipos de luto. Agora vamos falar um pouco sobre o luto ambíguo. Não é um luto, é um tipo de luto que é tão abordado, mas temos muitos estudos na área, principalmente quando a gente fala de desaparecimento, de pessoas desaparecidas. Isso aparece e ele tem um caráter muito específico e que dificulta muito a vivência deste processo, que é exatamente, a ausência física com a presença psicológica. É aquela falta de certeza do fim. É não saber se a pessoa está viva ou está morta. E assim, como é que a gente autoriza o nosso luto? Como é que a gente vive o nosso luto? Então, Boss traz esse conceito, discute esse conceito, ele traz a partir de uma ideia de ambiguidade de fronteira. Então, ele traz estudos sobre família, como que a família se relaciona, como são essas fronteiras, que tipo de relação as famílias constroem e se relacionam, de que forma. E que muitas vezes nessas relações naturais de um sistema familiar, já temos muita ambiguidade, relações ambivalentes, relações em que muitas vezes temos a presença física da pessoa, mas há uma ausência psicológica. Aí podemos falar, é, é, talvez de distanciamento mesmo familiar, mas quando a gente fala do luto ambíguo, a gente pode falar de, por exemplo, adoecimentos em que a pessoa apresenta uma invalidez, em que a pessoa fica acamada, em que ela tem uma perda cognitiva muito significativa, por exemplo, Alzheimer. Muitas vezes o nível de adoecimento, o nível de perda cognitiva, de perda relacional é muito intenso, né? Pessoas que ficam realmente acamadas, com a disfunção cerebral, que não interagem, que não estão mais ali psicologicamente, né? Não tem mais essa resposta, a gente não tem mais essa interação. Então a gente fala de um luto ambíguo, que é você se lutar por algo que ou está, essa noção de estar ali, mas não está ali. Então, tanto quando a gente fala de uma pessoa ah, com um déficit cognitivo muito grande, ou com uma ausência mesmo psicológica, a gente fica assim, a pessoa ainda está ali, o físico está ali, mas aquela pessoa, a essência, a interação, o diálogo, a relação, não está mais. Então a gente tem uma perda muito significativa, mas que é ambivalente nesse processo, porque ao mesmo tempo a presença física ainda está. Quando a gente fala o contrário, de ausência física, mas de uma presença psicológica, aí eu trago o exemplo de pessoas desaparecidas. Como é um luto que é difícil de ser elaborado, porque a pessoa desaparece, a gente não sabe onde está, mas a gente também não tem certeza da morte. Mesmo quando em outro vídeo eu falei de tragédias, eu falei, por exemplo, de Brumadinho, muitas vezes nessas tragédias, ou de avião, assim, de avião, em que você não encontra o corpo, você não tem ali a concretude da morte, há essa ambiguidade entre a vida e a morte, entre a esperança da pessoa estar viva, a esperança de encontrar essa pessoa em algum lugar, e a ambiguidade de lidar talvez com fatos, de não tem como ter sobrevivido a esse acidente de avião, a possibilidade é remota, mas ao mesmo tempo há aquela esperança, porque você não se depara com a concretude da perda. Então é um luto que traz uma intensidade a nível de emoção muito grande e que tende a dificultar, né? Eu estou fazendo um vídeo específico, um vídeo até mais curto sobre ele, mas eu poderia até trazer ele lá quando a gente fala de luto complicado, talvez de uma possibilidade, né, de ser um luto complicado. Então essa ambiguidade de fronteiras é um fenômeno familiar, né, que resulta do estresse dessa perda ambígua, quando a gente vive uma situação, quando a família vive uma situação dessa, por exemplo, de um desaparecimento, isso há um impacto em todas as fronteiras familiares, cada um vai lidar de uma forma muito específica com essa situação, uns com mais esperança,
outros com uma necessidade maior de realmente enfrentar a concretude da perda e dar vazão a esse processo de luto, de dar vazão a essa reorganização. Então, o não saber da família sobre quem está dentro e quem está fora do sistema, é a família que pode perceber o membro fisicamente ausente como presente psicologicamente. Então, fisicamente ele não está ali, mas ele ainda está muito vivo, ainda há muita esperança de que ele retorne, ainda há muita esperança de que a gente encontre essa pessoa. Ou um membro que é fisicamente presente, mas psicologicamente ausente, quando a gente fala de um adoecimento grave, em que a gente fala de perda de sentido, né, talvez de um estado vegetativo, em que o corpo está ali, mas a mente já não responde da maneira em que a gente espera que ela responda. Então, em ambos os casos, essa fronteira familiar ela é ambígua. Essa relação é muito ambivalente, a gente transita entre polos, muitas vezes extremos, de relação, de reação, e isso tende a trazer um sofrimento muito intenso para a família. Então a gente fala de um processo de luto que tende a ter muitos desafios nessa elaboração, até porque ele pode perdurar por toda a vida. Quando não se tem essa resposta, quando não se encontra a pessoa, quando não se traz a concretude da perda. Então a perda ela pode se apresentar ambígua, ou seja, os fatos que a cercam são incompletos ou pouco claros, não tem muitas informações, não tem muitos detalhes, não existe certeza sobre o que está acontecendo ou como as coisas vão terminar. Não sabe se vai encontrar vivo, se vai encontrar morto. Não se sabe se esse estado vegetativo será pelo resto da vida. Muitas vezes o corpo físico ali está bem, mas não tem mais a presença cognitiva. E isso pode perdurar por muito tempo, não se sabe o que, que vai acontecer. E esse não saber gera ansiedade, gera uma ambivalência muito grande. Então, se um ente querido fosse tomado como refém ou declarado desaparecido em combate, por exemplo, a família não sabe onde a pessoa desaparecida está, e nem se ela está viva ou morta. Então, é você não ter informação, é você ter inúmeras perguntas e você não ter respostas. E aí eu falo não de perguntas a nível de crise existencial, a nível de o que é a morte, o que é a vida, o que, que acontece após a morte. Não falo desse tipo de questionamento de revisar as crenças. Eu falo de perguntas concretas. Aonde está agora o meu filho que desapareceu na praia? Alguém pegou? O que foi feito? Ele está vivo? Ele está morto? Será que alguém está cuidando dele? Será que ele está sendo alimentado? O que está acontecendo nesse processo? Então, são muitas perguntas concretas do cuidado, da existência, da continuidade daquela pessoa e que não há respostas. E isso gera muitas emoções e gera muito sofrimento. Então, por exemplo, doenças crônicas também, como a demência ou o coma. Então, os membros da família sabem que seu ente querido vai morrer, mas não sabem quando. Não tem um diagnóstico preciso, não existe uma solução clara. Mas há a presença física ali de alguém que psicologicamente não está mais. Como lidar também, como exercer esse cuidado, como cultivar esse vínculo, como lidar com essa relação, muitas vezes com uma sobrecarga, porque há uma sobrecarga, às vezes, no cuidado, na mudança da vida, na mudança da rotina, para dar conta dessa pessoa, e que gera dificuldade, traz um peso para esse processo de luto, que é um pouco do luto antecipatório também, da vivência diante do adoecimento, que terá um vídeo depois, né? Vocês vão ver um vídeo sobre o luto antecipatório. Então, não se pode dizer com segurança se o seu amado está vivo ou se está morto, se está se recuperando, se está morrendo, se está presente ou se está ausente. Não só falta informação sobre o paradeiro da pessoa, mas tampouco existe a constatação oficial da sociedade de uma perda. Não há certidão de óbito, nem funeral, nem corpo, nem algo o que enterrar. Então, a gente fala também de uma ausência aí, por exemplo, de um ritual de despedida, que tem uma função de simbolizar, tem uma função de prestar uma homenagem, tem uma função de dar sentido, tem uma função de compartilhar o pesar, de compartilhar suas emoções, de dividir com quem também está sentindo essa perda,
O ritual traz isso. E ele tem, diante desse contexto, também a função de trazer uma concretude, de você realmente se deparar ali com a perda concreta, ou se deparar com o corpo, ou se deparar com a morte em si. E quando a gente fala desse luto ambíguo, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas desaparecidas, isso não existe. O enlutado não tem essa possibilidade de ritualizar, de favorecer esse processo de construção de significado, de trazer elementos que vão dar resposta para tanto questionamento, para tanta inquietação. Então, tem uma ambivalência, uma oscilação entre polos diversos, oscila muito entre esperança e desespero. Então, a esperança de que essa pessoa seja encontrada e, ao mesmo tempo, quando se dá conta, não, a possibilidade é mínima, e a gente entra em desespero, porque não tem a concretude, porque não lida, porque eu não posso ritualizar, porque eu não posso prestar a homenagem que essa pessoa precisa e merece. E como é que você dá conta dessa oscilação e dessa ambivalência tão intensa a nível de emoções? E uma oscilação muito grande também entre angústia e fé, entre o sofrimento, entre a dor e, ao mesmo tempo, a fé, a esperança. Não, eu preciso acreditar que vai ser encontrado. Há possibilidade, eu já li relatos, eu escuto casos, tem aquele filme, tem aquela história. Então eu me apego numa crença, numa perspectiva de que aquilo pode não estar acontecendo, de que aquilo pode ser modificado. Então, o Oden traz, né, que muitos aspectos podem impedir o luto de uma pessoa, dificultar essa sua conclusão. Eu não gosto muito desse termo, mas eu estou trazendo aqui, fiz um recorte do texto dele, essa conclusão de forma satisfatória, né? Eu não gosto da associação de conclusão com o luto, mas enfim, de uma elaboração de forma satisfatória e saudável para a pessoa. Então, a primeira destas é o que ele levanta, é quando a perda é incerta. A gente não sabe se perdeu ou se não perdeu. Como é que a gente pode sim lutar diante de algo que a gente não tem certeza, que não há clareza? Como é que a gente lida com isso? O que que a gente faz com isso? Então, um exemplo disso, ele traz que é um soldado ausente em ação. Então, sua mulher não sabe se ele está vivo ou se ele está morto. E, consequentemente, ela não consegue passar por um processo de luto adequado. É difícil, inclusive, se permitir. Como é que eu posso me permitir viver esse luto? E se ele estiver vivo ainda? Como é que eu, esposa, posso antecipar essa morte dele? Isso muitas vezes tem uma carga de culpa, tem uma conotação de traição. Assim, eu não posso viver esse luto, eu não posso me entregar para essa perda, eu não posso dar vazão a essas emoções de luto, de perda, porque essa pessoa pode estar viva em algum lugar. Alguém pode ter encontrado, ela pode estar sendo cuidada, um dia eu vou encontrar. Então eu não posso me permitir esse luto, eu não posso me abrir para essa emoção. Então, para fechar esse vídeo, vou trazer um exemplo para quem se interessar mais, exatamente sobre a questão do desaparecimento, né, Sandra Rodrigues, ela tem um material muito rico, foi a dissertação, ou foi a tese dela, agora me falha a memória, mas foi com crianças desaparecidas, e ela estudou essas mães. Então, ela traz questionamentos, mas o que fazer com essas pessoas? De que forma essas pessoas podem dar conta desse luto? De que forma a gente pode, por exemplo, promover rituais? Se a perda ainda não é concreta, se a gente não tem a certeza dessa perda, o que que a gente pode oferecer? O que que a gente pode fazer para facilitar esse luto, para talvez trabalhar em cima de recursos que fortaleçam fatores de proteção. Então, no seu estudo, ela traz, no relato dessas mães, então, como a ausência de ritual é um fator complicador, a ausência de suporte social é um fator complicador, muitas vezes o não reconhecimento da sociedade, então de não validar essa dor exacerbada, de não aceitar o prolongamento dessa dor e dessa angústia, é aquele famoso vida que segue, aceite, né? Não tem como estar vivo, encare a perda.
Então, essa ausência desse suporte, desse reconhecimento social, é, e essa ambivalência muito intensa entre o acreditar e ter esperança na vida e realmente encarar o desespero da morte, da perda, e dessa perda ambígua, dessa perda que não tem nome, que não tem concretude, que não tem cheiro, que não tem cor, que não tem espaço. Você não consegue, né, ter o contato real com a concretude dessa perda. Então ela traz que poder ventilar, falar sobre essas perdas, trocar experiências e ter o reconhecimento de suas dores e angústias, torna essa experiência real e permite que essas pessoas enlutadas possam lidar com a difícil incerteza do fim. Então, ela ressalta, por exemplo, como grupos de apoio neste contexto são funcionais, são acolhedores, porque são pessoas que vivenciam, de uma certa forma, uma experiência semelhante à sua e que vão entender o que é estar entre essa ambivalência, entre essa esperança e entre esse desespero, que é o não conseguir se lutar por algo que não está ali concreto, que não tem um corpo, que eu não posso ritualizar. Então, muitas vezes, sim, no suporte que oferecemos a nível de intervenção, a gente pode favorecer esse ritual, mas depende muito de como a pessoa encare, de qual é o nível de esperança, qual é o nível de desespero, de que forma essa pessoa está direcionada para essa morte, o que espaço tem na vida para essa esperança de que essa pessoa vai voltar. Então, o ritual de despedida é um recurso que, inclusive, a nível terapêutico, a gente pode trabalhar e pode favorecer, mas depende muito do que aquela pessoa está preparada, de qual é o tempo, de qual é o espaço daquela perda na vida daquela pessoa. Então a gente não pode impor isso, a gente tem que ter cautela e saber o que está vindo. A gente pode sim promover muitas intervenções a nível de dar espaço, isso, de falar sobre a perda e de reconhecer essa dor, tornar essa experiência real. Então, assim, favorecer um ambiente seguro em que essa pessoa possa falar sem ser julgada e que essa pessoa possa elencar e descrever todas essas perdas. Então, temos inúmeras possibilidades de intervenção e que é possível, mas precisamos também saber como é que está essa ambivalência, que oscilação é essa na vida dessa pessoa e como é que ela está lidando com essa perda e com esse luto ambíguo. Aguardo vocês nos próximos vídeos.